Sejam bem-vindos ao canal Rodoviário em Ação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Augusto, para quem não me conhece, sou motorista rodoviário e esse é o canal Rodoviário em Ação. Se você estiver chegando nesse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sugiro a você voltar nos vídeos anteriores, dar uma maratonada no canal aí, que eu sou motorista que já trabalhei na Gontijo, já trabalhei na Útil, já trabalhei na Aviação Cerro, Antiga Itapemirim e agora na Nova Itapemirim. E todas têm vídeos aí no canal. Você, para quem gosta desse tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Vocês que já me conhecem aí, meu salve, salve a todos. Eu estou falando aqui da garagem de Belo Horizonte, Nova Itapemirim, garagem da Saritu. Estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar sobre apresentação de motorista. Alguém me falou isso aí, me perguntou isso aí, alguma coisa sobre apresentação. A galera que está iniciando já me perguntou como que faz a apresentação, se... Vou falar tudo para vocês ali dentro agora. Vamos ali para dentro do veículo. Então alguém me perguntou sobre a apresentação de motorista. Eu gostaria muito de estar sempre respondendo as perguntas nos comentários dos vídeos anteriores em vídeo, ou seja, responder as perguntas em vídeo, mas nem sempre eu tenho tempo. Hoje é porque eu estou de plantão aqui, já gravei um vídeo anteriormente falando sobre as tomadas USB, né? Quem não viu, chegou nesse vídeo aqui agora. Se quiser ver lá o que eu estava falando sobre tomada USB, volta lá no vídeo anterior, fica à vontade. Então, e agora fazendo esse vídeo aqui de apresentação. Então, se eu pudesse falar, responder vocês em vídeo, seria tão bom. Essa aqui eu fiz questão de responder, porque essa pessoa que me fez a pergunta tem muita vontade de ser motorista, e aí falou assim que tem dificuldade de falar em público, e se a apresentação ela é obrigatória, se tem que fazer a apresentação. Essa logo eu já vou respondendo logo de cara. Sim, a apresentação ela é obrigatória. Lá na Águia Branca chama de PO, Procedimento Operacional. A gente fala apresentação, mas lei chama de PO. Então a apresentação em qualquer linha de ônibus rodoviário, ela é obrigatória. Então, por exemplo, se tiver um agente da ANTT dentro do carro, a ANTT, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que gerencia as linhas de ônibus interestadual linhas de ônibus rodoviária interestadual, que gerencia linhas de ônibus rodoviária intermunicipal, é o DR, né? Departamento de Estrada e Rodagem. Mas o DR eu não sei, eu trabalhei no DR com a Aviação Cerro. Teve algumas fiscalizações só, mas o fiscal do DR, ele foi lá, olhou debaixo de banco, olhou cinto, olhou tudo e sentou lá, dentro do ônibus, sentou lá e ficou lá. Fui lá e fiz minha apresentação, ele aplaudiu, passou perto de mim e falou, ó, muito bem, viu, muito boa apresentação. Então por que ele sentou lá? Para ver se eu ia fazer a apresentação. Então ela é obrigatória, tá? Apresentação obrigatória. Sempre que você for iniciar uma viagem, tem que fazer a apresentação. Se tiver um agente, igual eu falei antes, da NTT ou do DR lá dentro, ele pode estar multando por falta da apresentação e a empresa vai te pegar no pé. Principalmente aquelas que tem câmera, vai ver que você não fez a apresentação. Então ela é obrigatória se você for fazer um embarque. Qualquer hora que você vai fazer um embarque quando você está iniciando a viagem. Tipo assim, Belo Horizonte, o cara está saindo de Belo Horizonte, a viagem está iniciando em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Nordeste, quando está iniciando. Quando você faz embarque pelo caminho, aí já não é obrigatório. É obrigatório quando você está iniciando. Quando você está iniciando, pode ser qualquer hora. Tem viagem que ela inicia 0 horas, 0 horas e 20. Tem carro de São Paulo para algum lugar aí que inicia tarde, depois de 0 hora. Aí você é obrigado a fazer a apresentação. Por que eu estou falando assim? Para a pessoa não confundir início de viagem e troca de motorista. Aí é diferente. Na troca de motorista, a apresentação só pode ser feita de 6 da manhã às 22 horas. Se você for fazer uma troca de motoristas nesse período,
de 6 da manhã às 22 horas, é obrigatório você fazer a apresentação na troca de motorista. Se você for fazer a troca de motorista a partir daí, que é de 22 às 6 da manhã, não precisa. Então a troca de motorista de 22 até 6 da manhã não pode fazer apresentação. Porque como você vai fazer a apresentação no escuro? E não pode acender luzes. Ficar acendendo luzes, você pode acender luzinha de penumbra. Luzinha ali, você só vai contar os passageiros e ó, cair fora na troca de motorista. Mas as trocas de motorista igual eu falei, repito, de 6 da manhã às 22 horas é obrigatório fazer a apresentação. Agora, aí eu volto a dizer, isso é nas trocas de motorista. Que se a pessoa for iniciar uma viagem de 23 horas, São Paulo, a Monte Santo, Bahia, acho que é Bahia, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, sei aonde, 23 horas, 0 hora, e o carro está saindo, veio da garagem, está iniciando a viagem, aí tem que fazer. Mas Augusto, mas que diferença faz isso? Olha, quando você está iniciando uma viagem, seus clientes estão tudo acordados. Você embarcou todo mundo e vai lá fazer a apresentação. Esse carro pode ser 0 hora e 20, 0 hora e 30. É aquele carro, 0 hora e 30, Belo Horizonte, São Paulo. Você tem que fazer a apresentação. Se acabou de embarcar todo mundo, as luzes estão acesas, você é obrigado a fazer a apresentação. Mas não diz que é só até 22 horas? Troca de motoristas, que é só até 22 horas, porque o cliente já está vindo de lá para cá. Mesmo que você fez embarque ali naquela parada de troca de motorista, também tem sessão, e você fez embarque, mas você já vinha com o cliente de lá para cá, o outro motorista já estava vindo com o cliente lá para cá, o passageiro está dormindo, o cliente está dormindo, já passou de 22 horas, você não pode fazer a apresentação. Até para embarcar você só tem que ligar as luzes de penumbra, a pessoa vai entrar no meio escurinho lá, quem viaja de ônibus já viu isso aí, entra lá no meio escurinho lá e põe as bagagens dele lá e boa. Então não se faz a apresentação nessas condições que eu falei. Espero que vocês tenham entendido. Eu fico repetindo e tal, que é para ficar bem frisado. Já vou logo dizendo, não sou instrutor, não sou palestrante, não sou nada. Só estou falando porque eu tenho um canal no YouTube e as pessoas me perguntam as coisas. O que tem que ser falado e qual é a ordem de falar? Veja bem. Existe empresa que já te dá até um papelzinho para você falar na ordem. O que tem que ser falado. E o que tem que ser falado? Você tem que falar seu nome, que é obrigatório. Seu nome, para onde está indo, tempo de percurso, no caso quando a linha é muito grande, nós motoristas só falamos só o tempo de percurso nosso, não fala o tempo total da linha, porque ele vai trocar de 2 motoristas, 3 motoristas, existe linha que troca até de 7 motoristas. Então como que você vai falar a previsão de chegada lá? É impossível. Então você fala, cada motorista fala a previsão do seu trecho, mas é aceitável. Você falar só a previsão do seu trecho. Vai falar onde vai ser as paradas, de quantos minutos. Saída de emergência, o mais importante, saída de emergência, cinto de segurança e a proibição de fumar no veículo e no banheiro, porque gera perigo, que até a primeira, que é lei, e segundo, que pode colocar fogo no carro, como já tem colocado isso aí. A pessoa fumar e joga a guimba do cigarro ali, o fumante pode estar me escutando e falar, mas eu apago, vou lá na pia lá e apago e jogo lá. Não, mas não pode, porque já aconteceu de pegar fogo e quando vai ver o fogo iniciou em banheiro de guimba de cigarro. Para quem não sabe o que é guimba de cigarro, é toco de cigarro. E outra que é proibido por lei, qualquer ambiente fechado não pode se fumar. Por mais que é proibido por lei, mas eu não falo assim, porque senão fica parecendo que a gente está querendo ali comprar uma briga com o cliente, implicar. Mas quem falar também assim, é proibido fumar no veículo e no banheiro, também não está errado, mas eu não gosto de falar, porque uma vez tem uma outra empresa que eu trabalhei que falava isso. A gente pede para não falar é proibido fumar. A gente fala, por favor, pedimos por favor, não fume no veículo nem no banheiro. Mas quando o cliente está fumando lá, que o outro cliente vem falar, tem gente fumando lá dentro, aí sim, aí eu vou e falo, de acordo com a lei e tal, é proibido fumar dentro do veículo. E, enfim, beleza. Então essas coisas é obrigatório falar. Então existe empresa que fala que tem que ter a ordem de falar. Mas aí tem outras que não. Tem outras que não. E eu, nessas minhas trajetórias aí, quem me conhece aí do canal sabe que eu já trabalhei em várias empresas. Aquela que fala a ordem que você tem que falar as coisas, eu ficava um pouco nervoso. Porque você tem que lembrar a ordem de falar. Aquela empresa que
que não fala a ordem de falar, as coisas que tem que ser falado na apresentação, eu já ficava mais à vontade. Que aí eu falava do meu jeito. Aí você me pergunta, mas e aí, como que fica na NTT se a pessoa, se o fiscal estiver lá dentro e você não falar na ordem? Não tem problema. Por quê? Porque a NTT quer que você fale essas coisas. Seu nome, tempo estimado de viagem, local de paradas, cinto de segurança, que é o primordial, cinto de segurança e saída de emergência, e a proibição de fumar. Se você falar isso, são 5 ou 6 itens que eu falei aí, conta aí que eu não contei aqui não. Se você falar isso, a NTT não vai falar, olha, vou multar o carro porque você falou fora de ordem. Não existe isso. Então, por isso, eu hoje, qualquer empresa que eu trabalho, eu falo do meu jeito. Eu só não deixo de falar dessas coisas, entendeu? E aí fica fácil. Depois a gente vai lá no salão lá, aí já vai ser com a câmera, porque eu vou precisar gravar. Desculpa. Vou precisar gravar o áudio no celular, porque a câmera eu vou tentar colocar ela lá na frente e colocar o celular para me iluminar, porque lá em cima está escuro. Embora ainda está de tarde, mas lá em cima está escuro. Então, eu vou gravar com a câmera e vou deixar o celular perto de mim, lá. Então a gente vai lá para cima e eu vou falar com você sobre o procedimento de fazer a apresentação. Como assim procedimento? É uma sugestão de como fazer uma apresentação. Porque a pessoa que me perguntou, ele estava perguntando isso aí, como fazer uma apresentação, se é obrigatório fazer e o que se tem uma ordem de fazer. Então não tem ordem de fazer. Isso aí é o que eu estou falando. Se tiver alguém que é instrutor de empresa, alguma coisa, quiser comentar embaixo e falar, não senhor Zé, você está errado. Tem que falar assim, 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 é obrigatório. Aí eu já não sei, que essa parte eu nunca me formei para instrutor, então eu não sei. Mas eu sempre faço assim, eu chego super soltão lá e falo assim, tem hora que eu falo assim, boa noite senhores, eu sou José Augusto, sou motorista. Aí outra hora eu falo, senhores, boa noite, tá tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo ótimo. Eu sou motorista, meu nome é José Augusto. Tal. Então a forma de falar não importa, pra mim. Aí eu vou e falo. Agora a questão do gesto, eu vou mostrar pra vocês lá em cima, tá bom? Vamos lá pra cima que eu vou mostrar. Então eu subi aqui pra gente falar sobre os gestos, né? A gesticulação, quando a pessoa vai fazer a apresentação. Fica nervoso e às vezes começa a fazer gestos. Se ficar gesticulando igual eu tô aqui, ainda tá bom. Tal, chegando lá, a gente vai, tal, não sei o que, tal, sair de emergência nas laterais e no teto, tal. Se gesticular assim, ainda tá bom. Eu vou mostrar para vocês o que geralmente a pessoa gesticula se ele não usar uma técnica, que eu vou mostrar para vocês a técnica que me ensinaram na época, da antiga Itapemirim. Hoje eu tô na Itapemirim Suzantua, Nova Itapemirim. E não é bom ficar falando da ex estando com a atual, né? Então aqui é Nova Itapemirim, não tem nada a ver com a Itapemirim antiga, a primeira. Mas lá em Cachoeira Itapemirim, na época que eu entrei, tinha, nos treinamentos, vinha pessoas para falar sobre educação financeira, onde eu aprendi muito, gostei demais. Falar só sobre por que tinha essa educação financeira. Que às vezes o motorista preocupado com dívida, aquela coisa toda, ele não vai dirigir com muita segurança. Então eles falavam sobre educação financeira, para você andar sempre em dias com suas contas. Foi daí para cá que eu comecei a prosperar financeiramente. Não tenho nada, eu falo assim, não tenho nada, mas não sou como eu era antes, né, financeiramente. Eu era muito, era meio, não era que eu era enrolado, mas não sobrava, nunca fiquei devendo, mas não sobrava. Mas enfim, nosso negócio aqui era falar sobre apresentação. E lá também vinha pessoas para falar sobre comportamento familiar, porque que a pessoa que não tem um bom comportamento familiar, está com problema com a esposa, aquele negócio tudo, ele também não vai dirigir com segurança. E também vinha outro para falar sobre apresentação, né? Até de uma forma assim, com bastante humor. Eu não sei falar as coisas com humor, eu não tenho essa, né? Eu sou meio introvertido. E essa pessoa que veio aquele dia, ele usa até um microfone assim, igual aquele microfone do Silvio Santos, uma caixa de som, fica segura a caixa de som e lá no meio da sala lá e falava e fazia o gesto. Foi uma coisa muito engraçada na época. E uma coisa que ele falou sobre isso, sobre a gesticulação e a posição que a gente fica para fazer a apresentação. Então o que eles falaram lá e o que eu vou passar para vocês aqui é uma sugestão de como proceder na apresentação. Então eles pedem, né, que falar ao público não é fácil. Então para o cara não ficar nervoso, ele vai e faz isso, ó. Senhores passageiros, tal, vamos sair daqui, não sei o que, vai para tal lugar, tal, parada, não sei quantos minutos,
Então eles falam que essa posição não é muito boa, porque a sua subaqueira, suas axilas, vai ficar em cima do outro cliente aqui, ó. Embora motorista de ônibus é cheirosinho, né? É bem arrumadinho, nem todos, né? Mas assim, é 99%. Mas mesmo assim, o cliente aqui, ó, eles ficam olhando para cima aqui para ver você, para escutar você, e acaba ficando debaixo do seu sua subaqueira aqui, ó, suas axilas. Então essa posição aqui eles já cortou, não é bom. Não é dizer que é regra, que não pode fazer assim, mas isso aí não seria bom que fizesse assim. A outra posição, para não ficar nervoso, a pessoa faz assim: senhores clientes, boa noite, meu nome é José Augusto, vou com vocês até Realeza, tal e tal. Então, assim, também eles falam que essa não é muito boa, que diz que está impondo respeito. Eu acho que não, até acho que não, por quê? Porque quando a pessoa quer falar com outra pessoa, você quer falar e você não quer, tipo, intimidar a pessoa, você põe as mãos para trás. Então eu acho que essa aqui seria até boa, né? Para você não fazer os gestos, gesto feio, né? Que eu vou mostrar a seguir aqui. E você estando aqui, né? A pessoa tá nervosa, mas ele segurou aqui a mão atrás aqui, ele já desinibe e fala, mas eles falam que essa aqui não é muito boa. A outra também que eles falam que não é boa o cara fazer assim, que muitas vezes o cara pega aqui, ó, nas partes íntimas e já começa até a segurar ali, tão nervoso que ele fica e tal, entendeu? Então também não é muito boa. Não sei nem se dá pra vocês verem minha mão direitinho aí, né? Então essa também eles falam que não é muito boa, certo? Se você ficar com a mão toda solta, essa aqui é a pior de todas. Pô, eu não posso fazer assim, não posso fazer assim e não posso fazer assim. Então eu vou ficar com a mão solta. Se você ficar com a mão solta, você vai começar a fazer gestos, né? Aí o camarada lá contou, o palestrante lá contou de uma forma engraçada, que em vez de fazer o gesto igual eu estou fazendo aqui, ó, se fizesse aqui, tudo bem. Senhores clientes, boa noite, meu nome é José Augusto, vou com vocês. Aí falar, sai de emergência nas laterais e no teto marcado por pontos vermelhos. Se você fizer esse gesto, não tá bom, mas ainda é perigoso você enfiar o dedo nos olhos de quem está aqui do outro lado, aqui, ó, no olho de quem está aqui do outro lado. Então, se você ficar com a mão solta, você vai começar a fazer gesto seguinte. Você vai começar a ficar fazendo assim, ó. Eu já vi motorista fazer aqui, ó. Senhores clientes, nós saindo daqui, a gente vai. Senhores, eu quero que todos vocês, né? Então o palestrante lá, ele falou de um bom com mais humor, e eu não sei falar com bastante humor, mas isso aqui a pessoa faz isso, quando a pessoa tá nervosa, ele faz isso, ó. Saindo daqui, chegando ali em João Monlevade, a gente vai, né? Eu desejo a vocês todos, entendeu? Então essa aqui não é muito bom você ficar com a mão solta, porque você vai fazer isso, né? Outra coisa é assim, ó, tem gente que fica fazendo isso, ó. Senhores clientes, meu nome é José Augusto, vou com vocês até Realeza, chegando lá a gente vai, entendeu? Vou com vocês, então essa viagem começa para Vitória e tal, e chegando lá a gente vai, entendeu? Ele fica, ó, você está dando para vocês me ver direitinho aí, mas o cara fica fazendo isso, ó. Ou assim, ou assim. Então o que foi aconselhado na época, se você não conseguir ficar solto assim, igual eu tô, assim, ó. Senhores clientes, boa noite, meu nome é José Augusto, tal. Aí, se não conseguir, a pessoa sugere que você fique com alguma coisa na mão. Às vezes eu venho com o mapa. Eu dobro o mapa assim, fico com ele enroladinho assim na mão. Tipo enrolado, faço tipo um canudinho com ele assim. E aí eu fico com ele na mão. Se você ficar com ele, se você não tem o mapa ali, não estou ensinando ninguém, só estou dando a sugestão para quem estiver iniciando e ter que encarar o público. Tem gente que dá fobia. E, então o que me passaram lá na época da sala é que você fica com alguma coisa na mão. Aqui, ó, tem um controlinho aí, ó, de desligar vocês aí, ó. Não precisou desligar ainda não, mas se eu errasse aqui eu ia desligar e fazer novamente. Então tem um controlinho aqui que é da câmera, eu posso estar com esse controle na mão. Só de eu estar aqui, ó, o cara tá com isso aqui, ele já não fica nervoso. Aí ele fala, a gente vai sair daqui, vamos fazer uma parada em João Monlevade. Essa parada é de 20 minutos, parada de lanche. E depois o final da minha viagem em Realeza. Lá você vai ser feita a troca de motorista, também parada de lanche, e vocês vão continuar até Vitória e Guarapari. Então, quer dizer, se você não... Aí só de você estar segurando alguma coisa, você já desembola um pouco. Então ele sugere para a gente segurar alguma coisa para não ficar fazendo isso e nem isso. Mas eu, como não vou estar com o controle na mão na hora, e nem sempre eu vou estar com o mapa na mão, eu tiro a caneta. Todo motorista tem uma caneta, né? Então eu sempre vou acabando de subir aqui, a primeira coisa que eu faço é tirar a caneta. Só de você estar com alguma coisa na mão, você já não fica tão nervoso, né?
Aí vai falar, né? Senhores clientes, boa noite, meu nome é José Augusto. Vou com vocês nessa viagem daqui de Belo Horizonte. É muito importante você falar de onde está saindo. Deu a impressão que estava chegando alguém com pouco. Liga esse carro aí e sai comigo aí. Manobrista. É muito importante falar de onde está saindo. Nossa viagem começa aqui agora às 18 horas, de Belo Horizonte para Guarapari. Eu vou com vocês até Realeza. Lá vai ser feita a parada de lanche e a troca de motorista. É bom vocês falar de onde, a pessoa falar de onde está saindo. Estamos saindo aqui de Belo Horizonte. Ah, não, para onde está indo. É bom falar para onde está indo. Eu errei aí no início. É bom falar para onde está indo, porque às vezes o cliente tem um carro com 2 horários e o cliente chega e entrega a passagem pro cara. Aí o cara chega e embarca ali. Às vezes ele embarcou o carro que ia para Vitória. Vou dar um exemplo aqui, que tem o Rio Brasília. Ele passa aqui em Belo Horizonte 21 horas. E tem o Guarapari, que também sai 21 horas. Os dois encostam lá. O cliente chega e vê que a Itapemirim e entrega a passagem. Se você embarcou alguém errado, que não pode embarcar alguém errado, mas se caso você embarcou alguém errado, você fala assim, né, nossa linha começa aqui agora às 18 horas e tendo final lá em Guarapari. Se esse cliente estiver atento, ele vai falar, opa, mas eu não vou para Guarapari, eu vou para Brasília. Ou ele espera você terminar e fala, motorista, e que hora a gente chega em Brasília? Então você fala, não, esse carro não vai para Brasília, vai para Guarapari. Porque ele ouviu você falar, nossa viagem tendo início agora às 18 horas. Estou dando só um exemplo, negócio da hora aí, só um exemplo. Então, a apresentação você tem que ficar um pouco mais solto, mas é muito difícil a pessoa ficar solta. Eu hoje fico solto. E se por acaso eu errar, eu faço piada do que eu mesmo errei e toco o pau pra frente. Entendeu? Quando é uma linha do Nordeste, adoro trabalhar com o pessoal do Nordeste, um beijo para todo mundo do Nordeste aí. Eu gosto do pessoal do Nordeste, que se você faz uma piada ali, uma brincadeira, que não é aconselhável fazer piadinha e brincadeira em apresentação, mas quando a gente faz uma piada, uma brincadeira, eles gostam, entendeu? Porque são um pessoal, assim, bem humorado. Mas quando você vai fazer uma ponte, que é capital, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, os clientes já são diferentes. Eles já são, assim, aquele cliente mais... Aqueles do notebook, né? Do laptop, da gravata, eles não gostam muito de piadinha. Então, aí você não precisa também ficar com medo, né? Porque a pessoa vai fazer a apresentação ali da forma dele. E falando tudo que tem que falar, né? Não esquecendo de falar isso aí. O problema é encarar o cliente de frente. É só chegar e falar, senhores clientes, boa noite. Então, assim, a forma de falar, a minha forma de falar, eu falo aleatório, falo o que vem na minha cabeça. Senhores clientes, boa noite, eu sou José Augusto, sou motorista. Vou com vocês até Belo Horizonte, né? Se eu tiver vindo de lá pra cá. Nossa previsão de chegada é tal hora. Então, tipo assim, eu já falo mais solto, mas tem gente que não consegue. Então, não pode fazer isso, nem isso, nem isso, e nem isso. Mas não é que não pode, eu tô falando assim brincando, mas não é que não pode, é que é a sugestão, tá bom? Vou descer pra lá pra gente poder finalizar o vídeo. Então, chegamos aqui embaixo para poder finalizar o vídeo. Eu queria finalizar lá dentro da cabine, lá onde eu comecei, mas não tem jeito, porque já ficou tarde aqui. Tá bom? Esse vídeo vai ficar longo, peço desculpas, porque primeiro que eu falo demais, falo muito. Uma carreta dentro da garagem, combustível. Primeiro que eu falo demais, e segundo que não dá pra falar de tanta coisa em tão pouco tempo. Eu gosto de explicar muito bem explicado, ok? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.